Isaías, consolo para o povo de Deus, crise de identidade. Ao longo da história do povo judeu, não faltaram recursos e providências divinas para que este mantivesse em sua mente e coração a presença de seu Criador e Redentor. Mas nem sempre aquele povo de dura cerviz honrou seus compromissos com o Pai. Por volta do ano 740 a.C., no último ano do reinado de Uzias em Jerusalém, capital do reino de Judá, Deus usou o jovem Isaías da linhagem real para transmitir mensagens àquele povo que parecia cada vez mais haver se esquecido dele. Isaías foi mensageiro de Deus durante o final do reinado de Uzias e nos reinados de Jotão, Acás e Ezequias, somando seu ministério mais de 60 anos. É no capítulo 6 de seu livro que Isaías revela como foi chamado por Deus. Era o último ano de vida do rei Uzias e seu filho e sucessor Jotão já assumira muitas responsabilidades frente ao reino. Isaías narra que teve uma visão resplandecente do Senhor no trono, adorado por serafins. E diante dessa visão, que incluía cânticos e fumaça, Isaías exclamou: "Ai de mim, pois estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de impuros lábios. Os meus olhos viram o Rei e Senhor dos exércitos." Está em Isaías capítulo 6, verso 5. Parece que o Senhor se alegrou diante da humildade de Isaías, pois veja o que acontece a seguir. Porém, um dos serafins voou para mim, trazendo na sua mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz, e com a brasa tocou a minha boca e disse: "Eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e expiada o teu pecado." Está no capítulo 6, versos 6 e 7. Seguiu-se no verso 8 a voz do Senhor e a resposta de Isaías: "A quem enviarei e quem há de ir por nós?" Então disse eu: "Eis-me aqui, envia-me a mim." Começa o ministério de Isaías e ele fala sobre o desagrado de Deus com o povo que perdera a sua identidade. "Ouvi, ó céus, e dá ouvidos tu, ó terra, porque o Senhor tem falado. Criei filhos e engrandeci-os, mas eles se rebelaram contra mim. O boi conhece o seu possuidor e o jumento a manjedoura do seu dono, mas Israel não tem conhecimento, o meu povo não entende." Está em Isaías capítulo 1, versos 2 e 3. Em seu reinado de 52 anos, nos fins dos quais surge Isaías como profeta, o rei Uzias havia reconquistado terras, construído e fortalecido cidades, expandido o comércio e até obras de engenharia e alcançado muito prestígio entre as nações vizinhas. Mas tal progresso não resultou em desenvolvimento espiritual para aquela nação. Ellen White comenta no capítulo 25 de Profetas e Reis, página 304, que o formalismo e o orgulho haviam ocupado o lugar da sinceridade e da humildade nos momentos de adoração no Templo de Jerusalém. Para a autora, o pecado do rei Uzias foi a presunção, que o levou a preparar-se para queimar incenso no altar do Senhor, no que foi impedido pelo sumo sacerdote Azarias e os 80 sacerdotes que ali se encontravam, como narrado no capítulo 26 de 2 Crônicas. O rei permaneceu irado pela ousadia do sumo sacerdote e subitamente sua testa cobriu-se de lepra e assim morreu alguns anos mais tarde, ficando o trono para seu filho Jotão. Os acontecimentos que se sucederiam nas terras de Israel não seriam todos testemunhados por Isaías, nem os males que o povo sofreria haviam sido provocados recentemente, mas eram resultado de gerações se apostatando, perdendo aos poucos a identidade de povo de Deus, povo que Deus separara para sua honra e glória. O próprio caráter de Deus, que é puro amor, ia se apagando na memória do povo, enquanto a imagem de Deus era confundida com repressão e castigo. Isaías proclama no verso 4 do capítulo 1: "Ai, nação pecadora, povo carregado de iniquidade, descendência de malfeitores, filhos corruptores, deixaram ao Senhor, blasfemaram o Santo de Israel, voltaram para trás."
A respeito disso, Ellen White escreve em Comentários Bíblicos, volume 4, página 1137. O professo povo de Deus havia se separado de Deus, perdido sua sabedoria e pervertido seu entendimento. Eles não podiam ver ao longe, pois eles haviam esquecido que haviam sido purificados de seus antigos pecados. Eles se moviam incansavelmente e incertos sob a escuridão, procurando obliterar de suas mentes a memória da liberdade, segurança e felicidade de seu antigo estado. E Ellen White continua: eles mergulharam em todos os tipos de loucura presunçosa e temerária, colocaram-se em oposição às providências de Deus e aprofundaram a culpa que já estava sobre eles. Eles ouviram as acusações de Satanás contra o caráter divino e representaram Deus como desprovido de misericórdia e perdão. Os perigos que a nação de Israel enfrentaria sob as iminentes ameaças de fortes exércitos invasores não assustavam o profeta Isaías tanto quanto os perigos internos oferecidos pela condição moral daquele povo. No entanto, Isaías encontra apoio na própria maneira com que o Senhor havia se dirigido a ele na visão. O Senhor mostrara sua majestade e purificara seus lábios, o limpara de suas iniquidades e o capacitara para que testemunhasse ao povo sobre o perdão e a misericórdia divina, fazendo o povo recordar que seu Deus era puro amor e justiça e por incontáveis vezes o havia libertado, abençoado e o feito triunfar. No entanto, o povo precisava voltar-se para Deus, reconhecer seus erros e arrepender-se. Só assim mereceria as bênçãos de uma nova aliança. Através da parábola da vinha, ou também chamada canção de amor, Deus expõe seu caráter amoroso e justo, buscando fazer o povo reconhecer a condição em que se encontrava e os resultados que teria de enfrentar segundo suas transgressões. Vamos ler. Está no capítulo 5 de Isaías, versos 1 e 2. Agora cantarei ao meu amado o cântico do meu querido a respeito da sua vinha. O meu amado tem uma vinha num outeiro fértil, e cercou-a, e limpando-a das pedras, plantou-a de excelentes vides, e edificou no meio dela uma torre, e também construiu nela um lagar, e esperava que desse uvas boas, porém deu uvas bravas. Em seguida, nos versos 3 e 4, Deus convida os homens a fazerem julgamento. Agora, pois, ó moradores de Jerusalém e homens de Judá, julgai-vos, peço, entre mim e a minha vinha. Que mais se podia fazer à minha vinha que eu lhe não tenha feito? Porque, esperando eu que desse uvas boas, veio a dar uvas bravas? A seguir, nos versos 5 e 6, Deus expõe o seu próprio julgamento e descreve as consequências. Agora, pois, vos farei saber o que hei de fazer à minha vinha. Tirarei a sua sebe para que sirva de pasto, derrubarei a sua parede para que seja pisada, e a tornarei em deserto. Não será podada nem cevada. Porém, crescerão nela sarças e espinheiros, e às nuvens darei ordem que não derramem chuvas sobre ela. Finalmente, no verso 7, o Senhor denuncia o povo, despertando-o para a sua condição de transgressores. Porque a vinha do Senhor dos Exércitos é a casa de Israel, e os homens de Judá são a planta das suas delícias. E esperou que exercesse juízo, e eis aqui opressão, justiça, e eis aqui clamor. Isaías é o profeta que alerta sobre a condenação, mas também que aponta a esperança, como aqui está no verso 13 do capítulo 6. Após o Senhor falar sobre a desolação e o desamparo que se abaterá sobre aquelas terras, vem a promessa. Porém, ainda a 10ª parte ficará nela, e tornará a ser pastada. E como o carvalho e como a azinheira, que depois de se desfolharem ainda ficam firmes, assim a santa semente será a firmeza dela.
No verso 9 do capítulo 1, Isaías também aponta para uma esperança, que nos remete à promessa de Deus ao patriarca Abraão, de que pouparia Sodoma e Gomorra corrompidas, caso nelas encontrasse alguma alma fiel. Se o Senhor dos Exércitos não nos tivesse deixado algum remanescente, já como Sodoma seríamos, e semelhantes a Gomorra. Entre os versos 11 a 15 do capítulo 1, Deus anuncia através de Isaías que despreza os sacrifícios e holocaustos, abomina o incenso e as festas dos falsos adoradores e completa no verso 15. Por isso, quando estendeis as vossas mãos, escondo de vós os meus olhos, e ainda que multipliqueis as vossas orações, não as ouvirei, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. O povo não cumpria as normas estabelecidas pela aliança firmada com Deus. As bênçãos divinas só teriam valor dentro do contexto da aliança. Deus estabelecera um sistema de adoração e o Templo de Jerusalém como o lugar próprio para os sacrifícios. Porém, sacrifícios sem arrependimento não eram aceitos por Deus e tornavam-se pecados. Através de Isaías, capítulo 1, versos 16 e 17, Deus ordena: lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos de diante dos meus olhos, cessai de fazer mal, aprendei a fazer bem, procurai o que é justo, ajudai o oprimido, fazei justiça ao órfão, tratai da causa das viúvas. Semelhante mensagem Jesus dirige aos escribas e fariseus em Mateus 23, versos 23 a 28, quando os chama de hipócritas e cegos, que aparentavam justiça em seus atos, mas cujo interior estava repleto de hipocrisia e iniquidades. A mesma mensagem pode ser aplicada também hoje aos chamados cristãos de fachada, destacando que Deus nos conhece profundamente e apenas aceita aquilo que parte de nosso coração. Embora Deus aponte as falhas humanas, abre possibilidade para o perdão, e isso revela o seu caráter que o povo perdera de vista, e leva Isaías a transmitir-lhes um convite divino no verso 18 do capítulo 1. Vinde, então, e raciocinemos juntos, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a branca lã. O rei Davi cantara em salmos sua condição de pecador penitente, esperançoso no perdão. Purifica-me com hisopo e ficarei puro. Lava-me e ficarei mais branco do que a neve, diz ele em Salmos 51, verso 7. E mais: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Está no Salmo 51, verso 10. A promessa de livramento é clara também em Isaías 44, verso 22. Apaguei as tuas transgressões como a névoa e os teus pecados como a nuvem. Torna-te para mim, porque eu te remi. Por que Deus chamaria um povo que já estivesse condenado? Torna-te para mim, diz o Senhor. A salvação depende de tornar ao Senhor, o que aponta um caminho de volta ao compromisso estabelecido com Deus. Fora da aliança, há maldição, mas o cumprimento do pacto com Deus garante as bênçãos prometidas. Como Moisés alertou aos hebreus em Deuteronômio 30, versos 19 a 20, eu chamo o céu e a terra para testemunhar contra ti hoje que pus diante de ti a vida e a morte, bênçãos e maldições. Ou é vida com Deus, ou é a morte. Não se trata de uma imposição divina, mas uma verdade a ser compreendida. Assim como fora da água o peixe morre, somente no Deus Criador está nossa vida e todas as bênçãos advindas da condição de sermos seus filhos muito amados.
Essa verdade, a ser compreendida, Deus apresentou em Levítico e reiterou em Deuteronômio, na forma de contrato, nos moldes dos tratados políticos que se firmavam entre as nações, para que o povo pudesse entender a importância do vínculo estabelecido, os extraordinários benefícios que alcançariam com a aliança divina e os graves riscos de um rompimento com ela. Se quiserdes e obedecerdes, comereis o bem desta terra. Mas se recusardes e fordes rebeldes, sereis devorados à espada, porque a boca do Senhor o disse. Está em Isaías, capítulo 1, versos 19 e 20. O caráter de Deus não prescinde da justiça nem do perdão aos arrependidos confessos. Vamos ler um resumo do que está nos primeiros versos de Deuteronômio 30. E será que, sobrevindo-te todas estas coisas, a bênção ou a maldição, e te recordares delas entre todas as nações para onde te lançar o Senhor teu Deus, e te converteres e deres ouvidos à sua voz, então o Senhor teu Deus te fará voltar do teu cativeiro e se compadecerá de ti. Concluindo na sequência dos versos 9 e 10. E o Senhor teu Deus te fará prosperar em toda a obra das tuas mãos, quando deres ouvidos à voz do Senhor teu Deus, guardando os seus mandamentos e os seus estatutos, quando te converteres ao Senhor teu Deus com todo o teu coração e com toda a tua alma. O Pai que nos conhece intimamente mantém sua oferta de salvação até que façamos conscientemente nossa escolha. É o que mostra o verso 11 de Apocalipse 22. Quem é injusto, seja injusto ainda, e quem é sujo, seja sujo ainda, e quem é justo, seja justificado ainda, e quem é santo, seja santificado ainda. Deus nos oferece a salvação, mas não a impõe, porque respeita nosso livre-arbítrio. Deus se dispõe a nos perdoar, mas alerta que atentemos sobre os limites de recaídas quando revelam nossa displicência com as verdades divinas. Vamos ler o que está em Hebreus 6, versos 4 a 6. Porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo, e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do século futuro, e recaíram, sejam outra vez renovados para arrependimento, pois assim quanto a eles, de novo crucificam o Filho de Deus e o expõem ao vitupério. O único pecado que não obtém o perdão é aquele praticado contra o Espírito Santo. Está em Mateus 12, versos 31 e 32. Portanto, eu vos digo, todo pecado e blasfêmia se perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada aos homens. E se qualquer disser alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á perdoado, mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado, nem neste século, nem no futuro. A mensagem messiânica de Isaías procurou recuperar a identidade do povo escolhido de Deus e espalhou a semente de uma nova aliança que veremos profetizada em Jeremias capítulo 31, versos 31 a 34. Vamos ler para finalizar. Eis que dias vêm, diz o Senhor, em que farei uma aliança nova com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não conforme a aliança que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, porque eles invalidaram a minha aliança, apesar de eu os haver desposado, diz o Senhor. E continua. Mas esta é a aliança que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei a minha lei no seu interior e a escreverei no seu coração, e eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. E não ensinarão mais cada um a seu próximo, nem cada um a seu irmão, dizendo, conhecei ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor. Porque lhes perdoarei a sua maldade e nunca mais me lembrarei dos seus pecados.
Até a próxima semana!